Eu sei que hoje nós somos o tempo todo bombardeados com informações e a gente acaba ficando cada vez mais confuso, cada vez mais irritados com tanta coisa que aparece ali pra gente. A gente tem muita informação e a gente não sabe o que fazer com essas informações. E a cada momento, a cada vez que a gente tenta algo novo, a gente procura uma forma diferente de fazer aquilo. Vou dar o exemplo do inglês. As pessoas procuram formas mágicas de aprender inglês, quando na verdade a gente precisa de um processo básico simples. E o mesmo acontece para toda e qualquer habilidade que você queira trazer para a sua vida. Existem sim alguns métodos que são bem interessantes para você aprender o inglês, por exemplo, só que o básico, que é o modo como o processo funciona, ele é um só. Não existe fórmula mágica. Você não vai começar a estudar inglês hoje, vai colocar um áudio enquanto você dorme, no dia seguinte você vai acordar falando. Não, existe todo um processo. E esse processo muitas vezes acaba fazendo o quê? Acaba desanimando as pessoas, porque é um processo longo. Você aprender algo novo, você começar algo novo, é um processo longo. Como eu sou uma professora de inglês, eu vou falar sempre focando no inglês, mas preste atenção que você pode usar esses 3 passos para tudo e qualquer coisa na sua vida. Então, é um processo onde você vai tomar uma decisão até o momento em que você vai manter essa decisão. Então, o primeiro passo que a gente vai falar é a decisão que você vai tomar. Então, você precisa tomar a decisão de aprender o inglês. Então, qual que é o motivo? Qual que é a razão de você estar aprendendo inglês? Isso precisa estar muito claro neste começo. Por quê? Porque é essa visão, é esse porquê que vai te manter nessa jornada, nesse processo que vai vir pela frente. Então você precisa tomar a decisão de, beleza, eu vou aprender inglês porque eu preciso por causa de X, Y, Z. Então você vai tomar essa decisão e aí você vai a fundo nessa decisão. O que é ir a fundo? Bom, você não sabe nada. Você não tem ideia de por onde começar. O que você vai fazer? Você vai pesquisar. Primeiro você vai pensar, eu preciso de um professor? Eu quero aprender sozinho? Eu tenho dinheiro para pagar um professor particular? Ou então, eu tenho dinheiro para ir para uma escola? O que eu posso fazer? Então, pesquise. Isso é o ir a fundo. A decisão foi, vou aprender inglês por causa de X. Ir a fundo é o seguinte, começar a pesquisar e entender o que está por trás disso, né? O que está por trás de aprender inglês. Então você precisa realmente ir a fundo e entender o que você pode fazer para trazer aquilo para a sua realidade. E aí o segundo passo, você simplesmente vai imergir naquilo, tá? E vai colocar em ação. O que é o imergir e colocar em ação? Eles são duas coisas juntas. Então, no caso do inglês, é o seguinte, o que você pode fazer em relação ao inglês para trazer isso para a sua rotina? Por exemplo, você consegue ler algumas coisas em inglês? Será que de repente você não pode fazer a sua lista de tarefas em inglês para você ir ali praticando? Você não pode colocar o seu celular no idioma em inglês para você ir se acostumando ali com a gramática, com a forma como as palavras são escritas? Porque essa imersão, ela ajuda muito o estudante a entender melhor o idioma fora da sala de aula, principalmente, né? E colocar em ação é basicamente, literalmente isso, colocar em ação. Então não basta você simplesmente sentar e estudar. Infelizmente a gente não aprende só sentando e estudando, sentando e lendo, sentando e assistindo um vídeo. Como que a gente realmente aprende? A gente aprende fazendo isso, então é o que a gente chama de input, né? Então a gente vai colocar a informação para dentro e essa informação, ela precisa sair da sua cabeça, porque você precisa praticar. E é nessa hora que você vai colocar a ação. E o mais interessante é quando você começa a conseguir usar coisas que você gosta para você aprender inglês. Para o inglês, a gente precisa dos dois ao mesmo tempo. Você não precisa primeiro aprender um monte de coisa para depois começar a falar. O ideal é que você comece a fazer os dois juntos. E é super possível, mesmo você sendo do nível básico. A última parte do processo, eu acho que é a parte mais difícil.
Porque é o seguinte, a gente tem uma expectativa, né? Por isso que essa expectativa ela precisa estar sempre muito alinhada. E por que essa é a parte mais difícil? Porque a gente está falando sobre a habilidade de persistir. É muito difícil persistir quando a gente vê que o resultado está demorando para chegar, né? Isso porque o nosso cérebro, ele gosta de recompensas rápidas, ele gosta de ter aquilo ali rapidinho. O aprendizado, ele não é linear. O aprendizado é uma coisa que ele vai assim. Até porque você é um ser humano. Você não funciona da mesma maneira todos os dias. Tem dias que você vai acordar mais animada, tem dia que você vai acordar um pouco menos animada. Tem dias que você vai... Tem noites que você vai dormir mal, então no dia seguinte você não vai ter tanto foco, tanta atenção, tanta motivação para estudar. Por mais que você estude, você não vai estar ali 100% focada naquilo. Então tudo isso interfere no aprendizado. E é uma coisa normal, é muito comum disso acontecer. Isso acontece com todo mundo, porque nós somos seres humanos. Portanto, essa habilidade de persistir, ela acaba sendo a parte mais difícil, porque tem hora que a gente tá vendo aqui que a gente tá crescendo, mas a gente vê que a gente voltou um pouquinho e quando a gente vê que a gente tá voltando, que a gente parece que tá ali estagnado, né? Em um patamar, a gente fala, meu, não tô evoluindo, ou então não tô conseguindo, e aí isso acaba desanimando a gente. Então a habilidade de persistir, ela é o mais importante, porque é ela que vai realmente mostrar quem tá ali realmente para aprender, para fazer aquilo. Então, o que a gente precisa? Precisa entender que processos, eles demoram, que nós não somos perfeitos, que a gente não vai chegar, a gente não vai atingir uma perfeição, e a gente precisa entender que, sim, a gente vai falhar. Mesmo quando você estiver muito bom em algo, você vai falhar, né? Vai falhar muito menos, mas você pode vir a acontecer de você falhar. E aí, o que você faz? Você precisa olhar para essa falha e falar onde que eu errei e como que eu posso consertar. E aí, aprender com esta falha. Falar, beleza, eu vou consertar isso daqui porque eu vou chegar lá na minha decisão. Eu tô aqui porque eu quero muito. Aquela decisão que eu tomei, ela é muito importante para mim. Então, eu vou melhorar isso daqui que eu tô falhando. E aí, depois de aprender o que você pode fazer para melhorar, aí sim você vai repetir e continuar e manter esse processo até que você chegue num patamar onde você vai falar, não, beleza, agora eu consigo falar inglês, agora eu consigo, sei lá, correr 10 quilômetros. No idioma, a gente nunca tem um teto, porque o idioma, a linguagem, né, ela é mutável. Então, um exemplo, quando a gente olha para trás, as gírias que os nossos pais usavam são completamente diferentes das gírias que as pessoas usam hoje. Então, no caso do inglês, e na verdade, em nenhum caso, a gente não tem um teto máximo. A gente sempre vai procurar melhorar de alguma forma. Então, a tomada de decisão que você fez de aprender inglês ou de fazer qualquer outra coisa é o primeiro passo. O segundo passo é você imergir naquilo, então tornar aquilo parte de você e colocar em ação, óbvio. E a terceira parte é a habilidade de persistir, é você olhar ali e falar assim, meu, eu errei, vou consertar este erro e vou me manter assim até eu chegar no meu objetivo. Essas três coisas vão fazer com que você não se distraia com o que não é interessante para você. Então, quando você tem isso muito bem claro, sempre que algo que não importa vier te distrair, você vai saber dizer não. Você vai falar, isso eu não quero, porque isso daqui atrapalha o meu objetivo aqui.